Olá, mamães, papais, titias de plantão, responsáveis. A pessoa sem redes sociais fica meio, maluca. E aí, eu achei super legal, porque eu tô sem Instagram, sem TikTok, sem Twitter, sem nada. Falar de um tema que eu gosto bastante, que são livros infantis. E hoje foi um dia que eu recebi as encomendas da Amazon dos livrinhos que eu comprei pro meu sobrinho de 1 ano e 8 meses. Porque talvez ajude os pais, os responsáveis, as tias babonas, a não sei, alguém que tá procurando um presente. E é um assunto que eu gosto também. Então, chegou aqui nessa caixa gigante, que eu já abri pra conferir se estava tudo certo. E aí, eu vou mostrar. Deixa eu pegar. Parece pouco, mas aqui tem 6 livros que eu comprei pro meu bebê, Miguel. Eu vou falar um pouquinho de como foi a escolha de cada livro, a indicação, o que eu acho que é interessante nessa fase. O Miguel tá com 1 ano e 8 meses, né? Então, ele tem acesso aos livros desde o primeiro mês de vida dele, que eu comprei alguns livros de contrastes, livro de pano, livro de banho, tudo quanto é tipo de livro. E agora que ele tá um pouquinho maior, ele consegue entender melhor, consegue manusear melhor. Então, a gente tá optando por alguns estilos de livro um pouco mais diferentes. O primeiro que eu vou mostrar é esse aqui que eu já tava paquerando há muito tempo e que eu não vejo as pessoas falando dele na internet. Ele é muito legal, muito. Ele é de capa dura. O Miguel, ele tá na fase de aprender a ter tato. Então é muito importante, se a sua criança está nessa fase, de você comprar materiais mais resistentes. Então esse aqui, por exemplo, ele é um livro de capa dura e também de folha dura. Tá vendo? Essa folha mais durinha, que é mais difícil de rasgar. Então, esses livros aqui, eles são super importantes nessa fase. O Miguel já tem alguns desses, depois eu vou até mostrar que eu fui variando, né? Mas esse aqui, por que eu fiz essa escolha? Ele é um livro de palavras, né? O título dele é Pipi Pose, o grande livro de palavras. E você tem vários elementozinhos, tá vendo? Um balão, uma gaivota, um pato, que é para estimular mesmo a criança a aumentar o vocabulário. E o mais legal, gente, é que ele é interativo. Então aqui, por exemplo, tem o ônibus. Aí você pega, abre aqui, e tem os passageiros do ônibus. E várias abas, assim, interativas. Tem os personagens, né, também. Então contextualiza. Mas basicamente a ideia é a criança ir apontando e você falando as palavrinhas até que eles vão memorizar. Então, assim, aqui tem, por exemplo, a caminho da casa de Pipi. Então, coisas que o personagem vai encontrar no caminho. Aqui também abre, eu só não vou abrir agora porque eu ainda não presenteei o Miguel, então eu quero que ele abra, que esteja tudo novinho, né? Eu só abri ali o primeiro para poder mostrar no vídeo. Aqui, litoral ensolarado, que eu encontro na praia, no litoral. Lar feliz, o que eu encontro dentro de casa, né? Tem aqui um fogão, garfo, faca, colher. Aqui o Natal, então coisas também que a gente encontra no Natal, árvore de Natal, lareira, papel de presente, biscoito de gengibre, né? Várias coisinhas. E eu comprei, aqui as formas também, os números. E eu comprei principalmente para aumentar o vocabulário do Miguel. Ele tá numa fase bem falante, aquela fase gravadorzinho, que nós falamos as coisas e eles repetem, né, imediatamente. Então, esse livro aqui eu tava muito ansiosa para comprar, esperei entrar na promoção e comprei. Ele é grande, assim, tá vendo? Ele é grande e eu acho que o Miguel vai gostar bastante. Esse é um livro de capa dura e folha dura. Eu vou começar mostrando esses, porque eu acho que quanto mais novinha a sua criança você precisa escolher bem o tipo de livro que você vai dar. Então, quando o Miguel era bem bebezinho, assim, questão de 1 mês, 2 meses, a gente dava um livro de tecido.
Depois, nós fomos para os livros que são um material tipo de plástico, assim, sabe? Que pode molhar, impermeável e tudo mais. E aí, depois, a gente foi evoluindo para esses livros de capa dura e folha dura, testando o que dava certo e o que não dava. Tipo, livros muito grandes, apesar deles serem muito bonitos, o Miguel não conseguia segurar, estragava. E aí, o pai dele encadernou, né? Alguns a gente deixou, guardou para depois dar. Enfim. Esse aqui é outro livro, ele é pequenininho, assim, ó, tá vendo? Ele é pequenininho, mas também é um livro de capa dura e folha dura, ó. Uma lagarta muito comilona. E ele é uma proposta diferente dos livros que o Miguel tem em casa. Por isso eu achei interessante comprar. Ele vai contando aqui a história de uma lagarta. Olha que ilustração linda. Ele é muito bem ilustrado. E aqui as palavrinhas pequenininhas. Tá vendo? A luz da lua, um pequeno ovo, descansava numa folha. E vai contando da lagartinha. E aí, o que é mais legal nesse livro é que ele conta que a lagarta comeu uma maçã, depois 2 peras, depois 3 ameixas, depois 4 morangos, depois 5 laranjas. Isso aqui é uma laranja? É uma laranja. 5 laranjas. E depois, ó, várias comidinhas. E eu acho legal porque o Miguel, ele ainda não tá numa relação muito profunda, assim, com quantidades. Ele sabe contar de 1 até 3, mas ali no 4, no 5, ele já embaraça um pouquinho. Então eu achei legal porque esse livro fala sobre as quantidades. Ele gosta muito de frutinha, então também já é uma coisa que ele gosta. Ele já sabe, ele faz assim, ó, nhame, nhame. Sabe o que é comida, sabe o que é fruta, sabe o que é bicho. Então ele vai entender esse livrinho aqui. As formas dele, né? É bem legal, assim, porque ele é interativo também, vai aumentando, assim, o visual. Ele é muito visual, esse livro. E as crianças gostam de coisas visuais. Então eu achei bem legal, é um livro que ele ainda não tem nada nesse estilo e por isso eu comprei. Então, de capa dura e folha dura, esses foram os 2 que eu comprei. Eu não comprei muitos porque o Miguel já tem muitos nesse estilo. E aí é que tá a estratégia. Eu já estou querendo fazer a transição, a treinar o tato dele, né? Como manusear as coisas. É importante a gente ir evoluindo. E aí a gente vai... Eu comprei 2 de cada, né? Pra ir tentando essa transição. A gente vai para os livros de capa dura e folha mole. Esse aqui é um dos livros de capa dura e folha mole. Ele é um livro grandinho até, mas que o Miguel consegue segurar. Ele é leve, fininho e tem personagem. Então eu acho muito legal também. O nome dele é O Que Tem Dentro da Sua Fralda e é um livro com abas também. Nesse momento eu tô optando por livros com abas porque ele desenvolve esse movimento fino da criança, o cerebelo e tudo mais, essa movimentação fininha. Então, eu acho super importante também trabalhar isso neles. Esse é um livro que eu acho que pode ajudar no desfraude. Na verdade, eu comprei nessa intenção, ainda que o Miguel não esteja querendo desfraudar, mas ele entrou na escolinha, em breve ele vai passar por esse processo, então acho que já é interessante ele ir conhecendo. E ele também já tá avisando, então, por exemplo, quando ele faz xixi, ele fala xixi. E isso é uma das coisas que vai encaminhando ali pro desfraude. Então achei legal já trazer esse tema para que ele comece a conhecer e talvez, né, facilite ali a vida dos pais dele quando ele for desfraudar. E aí conta a história de um ratinho, na verdade vai contando sobre vários animaizinhos. Ó, tá vendo? E aí quando você abre a fraldinha, ó, tem aqui as necessidades do bichinho, o cocô do bichinho. Então, ó, vai mostrando, tem essa interaçãozinha também que ele pode fazer, vai mostrando os vários tipos, os vários animaizinhos, todos eles usando fralda. E no final, todos eles aprendem a usar o pinico. Então, assim, também acho uma proposta bem legal, assim, acho que ele vai gostar bastante. E é um livro de capa dura e a folha mole.
tá? Que é justamente para que o Miguel possa treinar esse movimento aqui sem rasgar as páginas. E se rasgar, tudo bem também, porque aí é uma questão dos pais dele observarem, né? Ensinar que não pode, falar que não pode, né? Se acontecer um acidente, colar, de repente, com uma fita. E guardar, talvez, né? Talvez não seja o momento de oferecer, voltar para os livros de capa dura e folha dura, até que ele aprenda a manusear. Mas é muito importante ir oferecendo até eles aprenderem. Então, esse aqui... Opa, vizinho. Não era aqui em casa. Enfim, acho legal. É sempre importante oferecer, tá? Para que eles possam desenvolver isso, essa sensibilidade. O outro livro de capa dura e folha dura que eu comprei e que é o meu favorito até agora é esse aqui, O Monstro das Cores. Na verdade, era um livro que eu já estava namorando há tempos. Ainda não é o que eu queria comprar. Na verdade, o que eu queria comprar, ele é tipo aqueles livros 3D, sabe? Mas é o que eu falei, o Miguel ainda tá aprendendo como manusear esses livros mais delicados. E esses que tem muitas dobraduras, efeitos e tudo mais, eles costumam ser um pouco mais caros. E aí eu achei que não era hora de fazer um investimento sem antes saber como que ele iria lidar com isso, né? É um livro muito fofo, gente, olha. Cheio de cores. Eu prezo muito por escolher livros coloridos pro Miguel, porque chamam muita atenção, né? Até os que ele tem são bem mais coloridos do que esses. Que é sobre uma menininha que conversa com um monstro, né? É um livro cheio de metáforas, muito poético. É bem lindo, olha, as ilustrações. Bem colorido, tá vendo? E aqui, deixa eu mostrar. Opa! Aqui fala sobre a alegria, então tem o monstrinho da alegria. Deixa eu ler uma parte pra vocês, ó. A alegria é contagiante, brilha como o sol, pisca como as estrelas. Então tem várias figuras de linguagem, né? Comparação, metáfora. Quando está alegre, você ri, pula, dança, brinca e tem vontade de compartilhar sua alegria com todo mundo. E aí vai mostrando aqui, ó, como ele vai descrevendo a alegria, aqui a tristeza, aqui, né, ó, deixa eu mostrar aqui. A raiva, eu achei super fofinho a raiva. Ó, a raiva arde como vermelho vivo e é feroz como fogo, que queima forte e é difícil de apagar. Quando está com raiva, você sente que cometeram uma injustiça e quer descarregar a fúria nos outros. Então é um livro muito lindo que fala sobre emoções, como trabalhar as emoções, como reparar as emoções. Na vivência do Miguel, a gente não fica muito com vozinha, sabe, com ele, falando muito no diminutivo, palavras, simplificando muitas palavras. Nós usamos palavras comuns, né, normais, como a gente conversa no dia a dia mesmo, com adultos. E eu acho isso muito interessante para desenvolver o vocabulário deles, para aprimorar a dicção e tudo mais. Então esse é um livro bem legal, que ele não limita o conhecimento da criança. Então ele não fica muito só nas palavras fáceis, sabe? Ou numa linguagem muito simplificada. Então eu acho interessante essas comparações que alimentam o lúdico e que trazem essas figuras de linguagem desde pequenininho para que as crianças entendam, né, essas associações, uma temática complexa até para os adultos, né, que é como lidar com sentimentos. Então esse aqui é um livro que eu gostei bastante, super ansiosa para saber como que o Miguel vai lidar com ele, e é o meu favorito, tá? Agora vamos para os livros de capa mole e folha mole. É a primeira vez que eu vou oferecer esse tipo de livro para ele. São livros que, honestamente, eu acho que eles não são tão bonitos quanto os livros de capa dura, quanto os livros de folha dura, porque eles têm recursos e tudo mais. Mas também é muito importante oferecer esses aqui. Apesar dele ser um livro de capa mole e as folhas também, ó, molinhas, ele é um livro com efeitos, tá vendo? Ó, quando bate a luz. E muito bem ilustrado. Então isso é legal.
Essa é uma escritora chamada Julia Donaldson, que é uma escritora bem famosa no Reino Unido. Foi até indicação da Morgana Seco, que é uma influenciadora digital que eu adoro. Ela é mãe daquela menininha das palavras difíceis, a Alice. Ela tem um conteúdo maravilhoso e, vendo algumas recomendações de livros, ela recomendou esse aqui, que é o Grúfalo, dessa escritora que é bem famosa no Reino Unido, ali em Londres e tudo mais. Então, eu comprei esse, porque o meu sobrinho, é bem legal a gente se atentar também aos gostos das crianças, porque o meu sobrinho, ele é bem brutinho, sabe? Ele gosta dessas coisas um pouco mais selvagens, né? De histórias que se passam na floresta, de dinossauro, de lobo mau, de monstro. Então, assim, ele tá numa fase que ele gosta bastante disso. E é bem legal, porque é uma personalidade dele mesmo, é uma característica dele. Então, achei esse aqui um livro legal. Ele é um livro que conta uma historinha que acontece ali na floresta. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, porque eles chegaram hoje, então assim, eu não li. Esse aqui não, pelo menos. E ele é super bem ilustrado também. Várias ilustrações, tá vendo? E o que eu achei legal desse? Por que eu comprei esse? Ele também é um livro que sai muito daquele, bebezinho, sabe? Já vai dando uma evoluçãozinha pra criança. E aí, o que acontece? Ele conta uma historinha, é uma narrativa linear. Então, isso é muito legal, porque o Miguel, os últimos 2 livros que eu dei pra ele foi o do Pinóquio e da Chapeuzinho Vermelho. Ele tá memorizando as histórias, né? Que momento acontece cada coisa, como que a história começa, como que é o meio, como ela termina. Então, assim, por mais que ele tenha 1 ano e 8 meses, ele já sabe essa ideia de começo, meio e fim. E eu acho super importante que as crianças, elas consigam, né, aprender isso. Às vezes a gente acha que eles não vão entender. Gente, as crianças são muito espertas, né? Os bebês são muito espertos. Eles têm capacidade, sim, de aprender. E principalmente quando você oferece. Se você não oferece, se você não testa, você está limitando o conhecimento. Então, assim, esse aqui a história é um pouco maior, pra gente testar também a paciência dele em escutar até o final, capacidade de memorizar o que vai acontecendo, né? E apresentar essa narrativa linear, onde as coisas têm uma sequência. E por último, um livro que também foi indicação da Morgana Seco, que é bem famoso no Reino Unido, muito famoso em Londres, pelo que ela disse, né? Que é O Tigre que Veio para o Chá da Tarde. Esse livro aqui também, capa mole, folha mole. As cores dele, por mais que sejam cores chamativas, o foco do livro não tá tanto nas cores, sabe? As imagens são um pouco mais minimalistas. Isso eu achei bem interessante, tá vendo? Até a fonte que eles usam. Então é um livro mais focado na historinha mesmo, sabe? Que é outra coisa diferente que o Miguel ainda não tem em casa. Ele não tem um livro focado assim, sem tantas cores, mais focado na historinha mesmo, com ilustrações um pouquinho menos, um pouquinho mais próximas do real, as formas, né, um pouco mais evoluídas, a pintura um pouco mais evoluída também. Gente, evoluída no que eu falo é no sentido de complexidade, tá? De técnicas mais complexas, não quer dizer superior ou inferior, tá? Eu digo mais no sentido de serem um pouco mais complexas mesmo, traços mais complexos do que alguns livros que simplificam muito as ilustrações. Eu acho super importante esses livros que simplificam para crianças um pouco mais novinhas, talvez para bebês ali de 1 ano mesmo, alguns 9 meses, 10 meses, que eles estão começando a conhecer ali as formas, mas para bebês aí mais próximos dos 2 anos, né, ali 3 anos também, acho super válido começar a incentivar esses aqui, outros tipos de ilustração, até para que eles ampliem o repertório deles de arte mesmo, né? Que eles saibam comparar, identificar técnicas de pintura diferentes também, fontes diferentes, essas fontes que não tem tantos frufrus quanto em outros livros que ele tem em casa.
Então aqui mais simples, mais focado na história mesmo. Que susto! Enfim, esses foram os livros que chegaram para o Miguel, meu sobrinho de 1 ano e 8 meses. São indicações bem legais. Recomendo que essas compras... Gente, é muito interessante a gente falar que livro... Eu vou aumentar aqui um pouquinho a luz. Acho que ficou melhor assim. Que livros, muitas vezes, são objetos caros. Às vezes... não dá para comprar muitos de uma vez só. Mas é importante você também saber o momento de comprar. Então, por exemplo, na Amazon, eu compro na Semana do Consumidor ou na Black Friday, ou eu fico ali olhando alguns livros, coloco no carrinho. Quando o preço abaixa, eu vejo que teve, né, um desconto significante, um desconto real, eu vou lá, compro. Então aqui foi uma oportunidade bem legal de compra que eu tive de comprar esses 6 livros para testar com o Miguel. Eu escolhi 2 de cada categoria, né? 2 de capa dura e folha dura, 2 de capa dura e folha mole e 2 de capa mole e folha mole. E eu vou tentar algumas estratégias para oferecer para ele progressivamente ou ver o que ele se interessa mais e desenvolver no tato. É isso, então aqui ficam recomendações para vocês. Lembrando que se a criança que você for presentear ou for uma criança que não tem muito contato com leitura, sempre priorize os livros de capa dura e folha dura. Por mais que eles sejam um pouquinho mais caros, eles são livros mais resistentes e que vão valer mais a pena na questão do investimento. É isso. Beijinhos. Eu não sei muito como terminar o vídeo, porque tem muito tempo que eu não gravo vídeo no YouTube e eu tô sem redes sociais, então assim, é muito estranho. Mas enfim, espero que esse vídeo seja útil.